Comentem, dê like, se inscrevam. 96% de vocês, principalmente o canal de cortes da gente, vocês assistem, tem vídeo da gente, tem quase 10 mil visualizações. E a gente tem 270 inscritos. É. Essa régua não Tem bate. Tem que chegar a 1000, pelo menos, né? Pra É ganhar 4.000 horas de reprodução. Tipo, todo dia tem tem 6 cortes ou 7 que assistem todos os dias. São os que mais repercutem. Todo santo dia tem comentário, todo dia tem inscrição. Mas você que assiste o Cortes Papo Incerto, não sei se isso vai sair no corte, mas você que assiste o Cortes Papo Incerto, que é outro canal do YouTube da gente de corte, se inscreva no canal, porque a gente precisa, tipo, a gente já tem envios pra monetizar, só falta inscritos. Quando eu saí do ensino médio, eu queria arquitetura. Mas eu também não queria pagar pra faculdade. Aí meus pais pagaram um cursinho popular e aí eu fui. Assim, eu precisei de um mês pra ver que eu não tinha nada a ver com arquitetura. Eu odeio exatas, eu não sei de onde eu tirei, que era uma área que eu me encaixaria. E aí foi com uma professora, que é minha professora de literatura, que eu vi que eu tava pro social mesmo. É pra isso que eu sirvo. Então eu ainda não concluí, assim, o que eu quero. Eu sei que eu não quero ir contra os meus valores profissionalmente. Uhum. Então Então, você tá fazendo, mas você não tem uma área certa, tipo... assim, eu não sei se eu quero advogar ou se eu quero ser concursada. Uhum. Se eu fosse prestar concurso, seria pra defensoria, só. Defensoria pública. Não pra São Paulo, eu não tenho apego com São Paulo nenhum. Mas se eu fosse concursada, eu só me interessaria pela defensoria ou advocacia mesmo. Eu acho que, eu não sei se é o caso, já que meio que você, pelo menos pelo que você falou, mas se eu estiver errado, você me corrige. Pelo que você falou até agora, deu a entender que você entrou no ramo do direito pra... Eu vou usar essa frase de político pra fazer direito. Tipo, pra lutar pelas causas que você vê que ainda precisa de pessoas pra ajudar. E eu tava ouvindo hoje o episódio vou falar do Viveração de novo, porque eu tô viciado. Que tem a questão do direito em causas sociais. Tipo, daria uma ideia, aí você pensa, se você quer ou não, de tipo, me formei para esse OAB, passei, e para esse ramo, tipo, de causas sociais, sei lá, na aliança LGBT+, na aliança... Eu vou chutar ONG Mulheres para Sempre, não sei. Seria Sim, legal tenho também. várias. É que eu só tenho um problema. Que realidades me chocam muito. Então, eu sou... Então, eu ainda não vivi isso diretamente, assim, porque a gente acha que está preparado. O discurso, ele é uma coisa. Agora, você vê o discurso, porque o direito, ele é muito bom, só que hoje eu faço estágio na Defensoria de São Paulo. Uhum. E a gente vê que, às vezes, não chega onde deveria chegar, porque não depende só da gente. Então, eu ainda não tô calejada pela vida. A profissão ela vai calejando a gente no nível que uma hora a gente entende. Isso é uma coisa que eu ainda não sou, assim. Então, eu tenho certas situações que eu me acabo de chorar. Que eu vejo que não tem solução e aquilo não me desce. Uhum. Então, eu ainda não... Sabe? Isso é uma coisa que eu vou descobrindo no caminho da vida aí. As formas que eu vou encontrar de fazer o que eu sinto que eu preciso fazer, mas não dá pra gente se perder. Que quando você perde a si próprio, você não consegue salvar mais ninguém, né? Você tem medo de se perder, sei lá, vamos supor, de ficar tão calejada de não ligar mais? Não, na verdade, eu não acho que eu chegaria a esse nível, mas, por exemplo, hoje em dia eu me abstenho de vários tipos de... Quando eu comecei a... Porque eu comecei efetivamente a me interessar pelo social, eu tinha uns 13 anos, que foi quando eu comecei a escutar rap. E aí eu comecei por Facção Central, comecei por todos os raízes mesmo, e era aquilo. Eu chorava, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu escutei o Trem,
Eu tava sentada no meu quarto. Hoje, paro pra pensar, eu tenho 23. E eu paro pra me imaginar com 13. Quando você tá com 13, você não acha que você é criança. Mas hoje em dia, eu paro pra pensar como eu raciocinei. Eu sentava sentada, escutando o trem, e eu chorava. Eu só ouvia o que eles falavam, e eu chorava muito. Daí, a partir disso, eu comecei a acompanhar a política mais de perto, questões sociais. Até ensino médio, terminei, fui para cursinho, sempre fui muito. Entrei na faculdade, comecei a ter certas conexões com certas realidades, que você vê que eu posso falar horas e para 1 milhão de pessoas, mas assim, eu nunca vou conseguir alcançar todo mundo. E muitas das vezes pode ser que eu não seja capaz de interromper o sofrimento de uma pessoa, por mais que eu queira muito. Então, essas coisas acabam machucando, sabe? Então, hoje em dia, por exemplo, eu entro no Instagram, às vezes 2, 3 posts eu já tô emocionalmente saturada, assim. Eu já não consigo mais acompanhar. E eu tô vendo que esse meu limite tem diminuído um pouco. Isso é alguma coisa que com certeza eu vou ter que trabalhar para quando eu tiver profissionalmente atuando, entendeu? Então, acho que quando eu falei calejar, para mim é até uma coisa que seria uma proteção para mim, para eu fazer mais. E não para eu conseguir fazer menos. Porque quando dói, eu tenho a casca dura, mas o interior é foda. E aí, para digerir certas coisas é difícil para mim ainda. Tu já pensou em. Eu não sei se você já chegou a fazer terapia, algo do tipo? Porque ajuda. Já fiz um Ajuda tempo. pra É que o caramba. financeiro é foda, né? Hoje em dia tem várias faculdades que fazem esse acompanhamento gratuito e tal. Fases da vida, sou numa fase muito complicada. Tô no último semestre, OAB. Mas eu fiz um tempo, na verdade, quando eu comecei a. Eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho pensamento compulsivo repetitivo. Então, assim, eu já tive. Eu procurei a terapia num dia que eu tava no metrô e eu achei que eu ia morrer e eu não consegui fazer mais nada. E aqui eu tava vindo de meses já. Foi quando eu comecei a fazer o acompanhamento na terapia. Daí isso me livrou de várias coisas, assim. Eu carregava uma mochilinha cheia de peso, de umas frustrações, porque o profissional, para mim, ele sempre. Apesar de eu falar, eu queria fazer arquitetura, eu sempre carreguei isso comigo, eu só não sabia o quanto. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu descobri. Então, eu comecei a pensar que eu não estava na faculdade certa, que eu não ia conseguir fazer nada, porque eu não estava no ambiente certo, eu tinha que fazer 3 vezes mais do que eu estava fazendo, 5 vezes mais, 15 vezes mais, que eu não era o suficiente. E aí, nesse período, eu fiz um acompanhamento com a psicóloga, né? Só que os meus pais não foram a favor, porque é aquela coisa, você precisa de Deus, não precisa de psicólogo. Precisa de mim, não de psicólogo. E E aí foi quando eu o pessoal tem meio que um interrompi. preconceito, né? Que fala, só vai no psicólogo ou psiquiatra que é doido, né? Você é normal, você não precisa de psiquiatra. E meus pais na época não entenderam que não se tratava disso. Então, hoje em dia eu tô pretendo, nossa, quanto antes eu conseguir voltar a fazer terapia, eu vou fazer, porque é insubstituível, não dá, assim. Não tem coach no mundo, nem nada que faça que pague o espiritual, o mental e você tá em paz por dentro. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.